quero, nesse momento, compartilhar uma última momento com você, aqui aos pés da cruz. Essa é uma cruz, obviamente, simbólica, mas esse é um momento muito importante, é uma mensagem de Deus ao seu coração. A Bíblia diz, em Gálatas capítulo 3, verso 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. O madeiro é a cruz. A Bíblia diz que Jesus foi pendurado no madeiro para se tornar maldito no nosso lugar. A cruz é o maior ato de amor que a humanidade já viu, já assistiu. Nós temos que entender que somente pode ter o reino de Deus na terra porque um dia teve uma cruz. Teve uma cruz. O coração da Bíblia é o Evangelho, né? É a boa notícia de Deus, que Deus nos ama, nos perdoa e nos salva. Mas o centro do coração do Evangelho é essa cruz. A cruz está lá no meio, porque foi lá que toda a obra de Jesus foi realizada. Existe uma palavra muito conhecida de todo mundo, quando Jesus está para morrer, a sua última palavra que ele falou foi: está consumado. Lá naquela cruz, ele disse: eu terminei o que eu vim fazer. E ali a Bíblia fala que ele morreu, que ele rendeu o seu espírito. A cruz, ela é o centro da história. Ele é o centro da história da humanidade. Você sabe, hoje é 2? Dia 2, 3 já. Hoje é dia 3 de dezembro de 2016, depois de Cristo. Depois da cruz. A cruz, ela dividiu a história. Tem uma história antes da cruz e tem uma história da humanidade depois da cruz. Isso ninguém pode negar. O calendário, todo dia que você liga o computador, que você olha no calendário, está escrito lá o dia, o ano. E aquele dia, aquele ano, aquela data, ela está dizendo que ela é a partir da cruz, a partir de Cristo. Ele, inegavelmente, irrefutavelmente, Jesus dividiu a história da humanidade em duas. Antes dele era uma coisa, depois dele era outra. Ninguém conhecia Deus como Pai antes da cruz. Antes da cruz, Deus era apenas Deus. Mas Jesus, quando ele vem e morre, ele vem para mostrar Deus como um Pai. Foi ele que chamou pela primeira vez no meio dos judeus, Deus de Pai. E foi por isso que eles mataram ele. Mas era isso que ele veio para mostrar. É isso que ele veio para fazer. A cruz, ela é também o centro da história de todos os cristãos. Ele é o centro da história do homem. Ele divide no meio a história do cristianismo, a história da humanidade, e ela tem dividido a história de muita gente. E hoje é a sua vez. Hoje ela também precisa ser o divisor da sua vida. A história da sua vida, nesse encontro, ela precisa ser dividida por essa cruz. Um dia você vai poder dizer: eu também um dia tive um encontro com a cruz de Cristo. E assim como ela dividiu a história da humanidade antes e depois, ela também dividiu a minha história. A minha vida é antes e depois da cruz. Foi lá na cruz que tudo foi resolvido. Foi lá na cruz que o último inimigo a ser vencido, a morte, foi derrotada. Lá Jesus morreu, mas foi depois dela que ele também ressuscitou. É importante você entender que a cruz, talvez você está acostumado a ver a cruz apenas como um símbolo de igrejas, de prédios. Muitos acham que a cruz é apenas um crucifixo numa bijuteria para você usar no peito. Ou para muitos a cruz talvez seja um amuleto para dar sorte ou para se proteger. Mas isso tudo é apenas uma futilidade
que fizeram com esse símbolo. Na verdade, a cruz é algo muito poderoso. É algo muito superior a tudo isso, a todos esses desenhos. A cruz, ela é uma visão, é uma palavra, é um chamado, ela é um estilo de vida. Porque você recebeu o evangelho da cruz, é que Deus pode dizer que não há mais dívida para você. Então, a cruz era o lugar de colocar os criminosos, os que estavam condenados pela lei. A cruz era a maneira mais cruel de se matar alguém. E era separada para criminosos. Quantos aqui já ouviram falar que Jesus morreu entre dois ladrões? As pessoas gostam de dizer que tinha o bom ladrão. Não existe esse negócio de bom ladrão. Quem é ladrão não é bom. É que tem a diferença que um ladrão creu, o outro não. Mas isso não faz dele bom. Ele estava morrendo lá porque não era coisa boa. Não é? Mas você sabe por que Jesus morreu entre os ladrões? Porque aquele era o nosso lugar. Aquele lugar era para mais um ladrão. Você e eu. Era para mais um criminoso. O criminoso que tinha que estar na terceira cruz éramos eu e você. Porque nós estávamos no meio desses que pecaram, que erraram. E a cruz era esse lugar. Era o lugar de condenar. Era o lugar de pagar publicamente o que se tinha feito. Mas lá na cruz, então, quando você sabe, lá é o único. Jesus sempre chamou Deus de Pai. Mas foi o único lugar na Bíblia que Jesus chama Deus de Deus. Sabe por que lá na cruz Jesus, na hora que ele estava morrendo, ele falou o quê? Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquele momento aconteceu um mistério. Deus se separou de Deus. E nós não sabemos explicar isso. É um mistério. Porque o pecado separa Deus do homem. Quando Jesus clamou ao Pai, e ele, então nesse momento ele chama de Deus, porque me desamparou, por que você se separou de mim? Sabe por que aquele momento Deus Pai se separou de Deus Filho? Para que nunca mais ele se separasse de você. Naquele momento Jesus gritou, por que me desamparastes? Para você poder dizer, obrigado, porque o Senhor nunca me abandonará. Naquele momento, ele estava para ir ao inferno, para você poder ir para o céu. Ele estava morrendo para você poder viver. Naquele momento, ele estava pagando a conta. Deus teve que virar o rosto e toda a ira de Deus foi despejada em Jesus naquele lugar. Porque a ira de Deus era contra todo homem por causa do pecado. Quem estava lá? Éramos nós. Aquela cruz era nossa. Nós éramos os criminosos, os pecadores, aqueles que mereciam estar naquele lugar. Mas naquele momento, Jesus dá a maior demonstração de amor que alguém pode dar na história. Morrer no lugar dos seus inimigos. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Mas mesmo assim, ainda inimigos, o Senhor deu a vida dele por nós. Para quê, pastor? Para pagar os nossos pecados. Lá na cruz, aconteceram duas coisas. Na cruz aconteceu o pagamento da dívida e na cruz nós fomos incluídos dentro de Jesus. Quando você diz eu creio na obra da cruz, eu estou dizendo que eu aceito o que Jesus fez por mim lá. No Velho Testamento, existia uma lei que quando alguém não tinha com que pagar suas dívidas, ele então podia vender a sua família, ele podia vender as suas propriedades, e quando não tinha mais nada para vender, ele vendia a ele mesmo. E ele se tornava escravo. E agora ele estava debaixo da posse do seu dono. Ele perdeu tudo. Mas tinha uma outra lei que Deus criou, chamava Lei do Resgate.
Como é que era essa lei? Essa lei dizia que se um escravo que havia se vendido, porque não tinha como pagar a sua dívida, tivesse um parente que fosse próximo dele, que tivesse dinheiro suficiente, capacidade para comprar ele de volta e pagar por ele de volta e pagar a dívida dele, esse parente podia fazer isso e aquela pessoa que tinha comprado ele tinha que devolver. Era chamada a lei do resgate. Ou então ele tinha que esperar 49 anos, no 50º ano, 50 anos de escravidão, aí ele podia ser livre. Caso contrário, só um parente poderia fazer isso. Um parente, e não poderia ser qualquer parente. Sabe o que aconteceu? Lá na cruz, Jesus, quando ele veio para a terra, ele se tornou o nosso parente, porque antes ele era só Deus. Mas quando ele veio para a terra, ele se tornou parente próximo. Ele se tornou homem. Nós pecamos e tínhamos uma dívida impagável. E o pecado nos vendeu para o diabo. A nossa vida pertencia a ele por causa do pecado. Não tínhamos como pagar, nem com Deus, nem com o diabo. Estávamos condenados. Jesus vem. Alguém pede para aumentar a música lá, Michel, um pouquinho. Jesus vem e ele se faz um parente próximo. Por quê? Porque agora ele era homem, como eu e você. Mas não bastava ser um parente próximo, ele tinha que ser um parente capaz de comprar o homem de volta. Qual que é a moeda que compra o homem? O sangue. O sangue é vida. Quando você não tem a vida, você não tem. Quando você não tem o sangue, você não tem a vida. Quando o sangue é derramado, a vida se vai. Então, tinha que ser alguém que tivesse um sangue que não era contaminado com o pecado, ou seja, que não estava na mão do possuidor, do diabo. Jesus nunca pecou. E o sangue dele era limpo. E ele era homem. Então agora ele estava na condição de comprar eu e você de volta. Ele estava na condição de pagar de volta por nós. E naquele momento que ele morre e derrama o seu sangue, por isso que o sangue tinha que ser derramado, ele estava dizendo, eu estou morrendo na cruz para comprar o homem de volta. E o diabo teve que entregar. Ele estava morrendo na cruz para eu não apenas estou comprando cada um de volta, eu estou pagando a dívida. E foi por isso que Deus virou o rosto. E naquela hora, a ira de Deus fulminou Jesus no nosso lugar, para que eu e você não tivéssemos que morrer. Ele matou o seu filho. Ele pagou a conta. E é por isso que ele diz, está pago. É por isso que ele diz, não há mais culpa para você, sabia? Não há mais condenação. Deus não está mais com raiva de você por causa das coisas que você aprontou. Porque tudo que você aprontou, e até o que você, ainda que não devesse, vai aprontar, está pago também. E diante de Deus, está resolvido. Claro que é só para quem acredita na cruz. Para quem aceita o que Jesus fez lá. Mas naquela cruz, ele tomou o nosso lugar. Mas nós também fomos colocados dentro dele. Porque quando ele morreu, porque eu criei, nós morremos com ele. O velho homem morreu. E ele morre, mas ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscita, nós também, espiritualmente falando, ressuscitamos e nos tornamos um novo homem. Uma nova mulher. Mas, diante dos homens era assim. Mas a cruz, a Bíblia fala que era um lugar de maldição. Maldição. No Velho Testamento, quando alguém errava e quebrava a lei, ele era maldito. A maldição incluía 3 coisas. A maldição incluía doença, pobreza, miséria e morte física. Eram as 3 maldições que tinha lá. Quando a Bíblia fala que Jesus é colocado na cruz, ele é levado para tirar a maldição que era nossa. A maldição que era minha e você. Você estava fadado à maldição da miséria, à maldição da doença e à maldição da morte. Lá na cruz, Jesus resolveu essas 3 maldições. A Bíblia fala que ele, sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para que nós que éramos pobres pudéssemos nos tornar ricos, abençoados. Diga amém. Lá na cruz,
A Bíblia diz que Jesus carregou toda doença, toda maldição de doença. Doença não é de Deus. Deus não coloca doença em ninguém. Porque Jesus levou todas elas. Toda doença do diabo. E nós não temos mais que aceitar. Porque agora, uma vez que você está na cruz, em Cristo, Ele já pagou. O diabo não tem direito mais de deixar doença no seu corpo. E daqui a pouco, se tem alguém doente aqui, nós vamos orar. E essa doença vai ter que sair da sua vida. Porque no momento em que você aceita a cruz, a doença foi levada. A maldição de doença está paga. Você não tem mais que ter doença. Quem está me entendendo e crê, diga amém. Mas na cruz também, a maldição da morte foi resolvida. Foi resolvida. Ninguém sabe a hora da morte, vocês viram esse acidente chocante que está sendo noticiado dos jogadores de futebol. Ninguém imaginava que eles fossem morrer tão repentinamente. Quem morreu em Cristo, está resolvido. Quem não tinha, não está resolvido. Quer dizer, está resolvido também, mas não está resolvido no céu. A morte é algo que choca todo mundo, o país está chocado, o mundo está chocado com o que aconteceu. Porque é trágico mesmo, porque é uma coisa traumática. Mas eu quero te falar que a Bíblia diz que quem morre em Cristo, na verdade não morre. Esse corpo morre, mas está vivo agora para sempre, na eternidade. O seu espírito não morre, não morre. O corpo fica lá, mas você que é filho de Deus volta para casa. E vai viver eternamente e nunca mais vai morrer de novo. Porque a morte foi derrotada na cruz. Porque a morte é um demônio. A cruz, portanto, ela é uma marca para sempre na sua vida. Porque aqui hoje vai ficar os seus pecados. Aqui hoje vai ficar a sua maldição, da doença, da miséria. Aqui hoje a morte na sua vida vai ser vencida. Aqui hoje o diabo vai ter que entregar a sua vida de volta, porque Jesus te comprou. Aqui hoje a dívida que você tinha contra Deus está paga. Portanto, a cruz é uma notícia maravilhosa demais, que vai ganhar outro significado para você. Mas a cruz, lembra? Ela é uma linha. Aqui você não está vendo, mas é como se tivesse uma linha divisória. Eu vou pedir para todo mundo ficar para o lado de lá da cruz. Chega, aperta aí, passa para lá. Ninguém fica para o lado de cá agora. Fica todo mundo para aí. Porque daqui a pouco nós vamos tomar uma decisão. A cruz, ela só tem valor para quem aceita ela. Aceita o que Deus fez nela. Então, nesse momento, você está do lado de cá dela. E ela também tem que dividir a sua vida. E na hora que eu fizer o apelo para você, e eu vou fazer só para os encontristas, porque os líderes já fizeram essa decisão um dia, não precisa passar, porque senão não vai caber todo mundo de lá. Você vai ter a decisão de dizer, não, eu também quero mudar de lado. Eu também quero passar para o outro lado. Eu quero mudar, eu quero que a cruz também divida a minha vida. Quantos desejam ter essa linha divisória na sua vida? Você crê nisso? Você aceita o que foi feito lá? Você entendeu o que eu estou dizendo? Então nós vamos fazer algo agora. Você trouxe aquele papel de ontem à noite? Está na sua mão? Esse papel, daqui a pouco eu vou deixar você ir pegar no quarto. Esse papel é o escrito de dívida contra você. É a prova que você devia. Mas hoje, porque Jesus pagou, você vai pregar ele daqui a pouco. Mas olha para cá. Talvez você tenha trazido para cá também coisas que estavam escravizando a sua vida. Talvez droga, talvez cigarro, talvez coisas pornográficas, coisas do pecado. E que você hoje está dizendo, pastor, eu não quero mais essa vida de pecado. Eu não quero mais as coisas do pecado. Eu quero mudar de lado. Eu quero uma nova vida. Então também, quando você vai poder ir lá no quarto buscar, se você quiser. Você pode jogar aqui tudo que é do pecado na sua vida. Nós vamos aumentar o som, a música vai tocar. Os líderes que têm a chave do quarto devem ir lá agora. E quem quiser ir lá no quarto buscar, você só pode sair daqui para ir lá buscar algo e voltar, não para nenhum outro lugar. Se tudo que você vai queimar aqui hoje
já está com você, você fica aqui. Não, pastor, eu tenho mais alguma coisa que eu quero queimar. Eu quero pôr no pé da cruz. Então você vai lá no quarto agora e busca. Amém. Eu quero, nesse momento, a gente vai colocar a música novamente. E enquanto a música toca, você que tomou a decisão de fazer da cruz uma linha divisória na sua vida, antes e depois. Você, ao dizer isso, você está aceitando uma nova vida. Você está dizendo, eu quero deixar para trás da cruz a velha vida. E quero começar uma nova vida depois da cruz. Depois da cruz. Você não quer mais viver a vida que você vivia antes, que estava debaixo de maldição. Mas você quer agora uma nova vida. E quando você cruzar a linha, você está dizendo, eu sou do lado de lá da cruz agora. Amém? Se você é encontrista e você está dizendo, eu aceito o que Jesus fez na cruz. E eu não quero mais viver a velha vida da maldição. Eu quero estar do lado de cá. Uma vida sem a maldição. Crendo na obra da cruz. Você deve ficar para o lado de cá. Amém? E eu quero que vocês repitam uma oração comigo. Feche os seus olhos, levante a sua mão. Diga, Jesus. Só esses que estão do lado de cá. Os de lá não adianta falar. Só quem passou para cá. Né? Diga, Senhor Jesus, eu creio na sua morte na cruz. Eu creio que na cruz toda maldição da morte, da miséria, da enfermidade sobre a minha vida, por causa dos meus pecados, foram levados na cruz. Por isso, nessa noite, eu rejeito toda maldição da morte, da miséria, da enfermidade. Eu creio que a minha dívida está completamente paga na cruz. Diga, para mim, não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação. Eu posso chegar diante de Deus em paz, sabendo que toda dívida foi paga na cruz. Por esta cruz, eu creio que eu fui comprado de volta pelo meu resgatador, o meu parente próximo, o meu Salvador. Jesus pagou o preço de sangue e me comprou de volta. Eu pertenço exclusivamente a Jesus Cristo de Nazaré. E nessa noite, eu decido fazer da cruz a linha divisória da minha vida. Eu não quero mais a velha vida da maldição, a velha vida do pecado. Eu escolho uma nova vida de paz, de cura, de bênçãos, de salvação e de santidade, como um filho de Deus. Em nome de Jesus, aplauda Ele. Cuidado, não fica perto aí não. Os líderes, por favor, não deixa eles lá perto. Nós vamos orar. A Bíblia fala que Jesus carregou a maldição da doença. E nós vamos orar por você. Você vai, se você tiver liberdade, você vai poder dizer qual é a doença para a gente repreender. Você vai falar para o líder, vai orar com você. Se é um lugar que você pode colocar a mão, se é no braço, se é no seio, você mesmo põe. Se não, você pode simplesmente pôr a mão na sua cabeça, representando isso. E a Bíblia diz que Jesus levou a doença. A doença não é de Deus. E a doença tem que sair da sua vida, porque lá na cruz Jesus te curou. E nós vamos impor as mãos sobre você e vamos repreender a doença. E vamos declarar a cura sobre a sua vida. Queria que os líderes viessem orar. Pergunte qual é o motivo da oração. E ministra a cura, ou repreende, expulsa a doença. E declara a cura sobre a vida deles. No nome de Jesus.